INMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, filiado ao Ministério da Agricultura e subordinado à Organização Mundial de Meteorologia, um órgão da ONU. As estações do INMET são divididas em automáticas e convencionais. As automáticas não usam mão de obra humana e são automatizadas, ao contrário das convencionais. O INMET faz o monitoramento meteorológico, que serve para conhecer a atmosfera e seus fenômenos. A informação é aplicada em várias áreas, principalmente na previsão do tempo, mas o INMET também fornece informações que ajudam na agricultura e na produção de energia eólica ou solar. A previsão do tempo ajuda a minimizar os impactos de fenômenos perigosos. Meteorologia é uma ciência derivada da física, que estuda a atmosfera e seus comportamentos. A atmosfera é tudo aquilo que vai de 1 milímetro acima do solo até onde a gravidade para de atuar. Ela é dividida em 5 camadas, mas o INMET monitora só a troposfera, a mais baixa delas, a vida na Terra. Só foi possível graças à atmosfera que se formou. O Sol aquece a superfície terrestre que, por sua vez, aquece a atmosfera. A atmosfera, então, retém esse calor, graças ao efeito estufa, gerando o equilíbrio térmico que foi essencial para a formação da vida. O efeito estufa se dá por meio dos gases de efeito estufa, que são as partículas que ajudam a reter o calor. Porém, o ser humano começou a lançá-los em excesso na atmosfera, causando assim um aquecimento global, que é um desequilíbrio climático onde a temperatura global vem aumentando mais rápido que o natural. Voltando aos gases. Eles compõem a maior parte da atmosfera e sabemos que eles são invisíveis, mas nós podemos ver coisas no céu, como nuvens. Isso porque elas são feitas de água líquida, as nuvens. São formadas quando a concentração de vapor d'água no ar está muito grande. Na atmosfera, essa umidade usa uma pequena partícula suspensa como núcleo de condensação, e a partir daí vai aumentando sua concentração até ficar pesada e cair como chuva. Os tipos de nuvem são classificados pela altitude de sua base. Temos as nuvens baixas, que têm suas bases até 2 km de altitude, as médias, que vão de 2 a 7 km, e as altas, que são acima de 7 km. A chuva só decorre de 2 tipos de nuvens, a cumulonimbus e a nimbus stratus. Ambas são nuvens baixas. A cumulonimbus é o principal tipo de nuvem, formada pela combinação de grande incidência solar, uma superfície úmida e atmosfera perturbada. Podem chegar a ter 20 km de altura e possuir água nos 3 estados físicos. É a única onde é observada raios. Os tornados são formados por um grande contraste térmico de ventos. Tem uma mesoescala que pode durar de 1 a 2 horas. Os furacões são formados do mesmo jeito, porém têm sua origem no mar e têm uma grande escala, podendo durar semanas. Os ciclones são sistemas de baixa pressão. Tornados e furacões são dependentes de ciclones para acontecer. Os medidores. Além das estações automáticas e convencionais do INMET, utilizam-se globalmente outros aparelhos que ajudam no conhecimento das condições atmosféricas. Balões meteorológicos são instrumentos usados para descrever o perfil da atmosfera, desde a superfície até o final da troposfera. Radiosondas são grandes balões com termômetros embutidos. Ele indica a estabilidade da atmosfera e também registra camadas de inversão atmosférica, que são responsáveis por fenômenos como névoa seca, nevoeiros e geadas. Radares meteorológicos fazem, por meio de sensoriamento remoto, imagens da atmosfera. Ele mostra a atmosfera em tempo real e são de suma importância para a tomada de decisões em casos urgentes. Satélites fazem o sensoriamento da temperatura da atmosfera. Eles são divididos em 2 tipos: os geoestacionários, que estão sempre medindo um mesmo lugar da Terra, ou os de órbita polar, que orbitam na direção polo-polo e passam pelo mesmo local de 12 em 12 horas. Aviões e navios em trânsito possuem instrumentos de medição embutidos e fazem medições por onde passam, auxiliando na observação da atmosfera. Boias oceânicas são mais frequentemente encontradas no Oceano Pacífico e auxiliam na observação de fenômenos meteorológicos como El Niño e La Niña. A criação e a amplificação de conhecimento sobre equipamentos meteorológicos influenciou para que a precisão de dados fosse cada vez maior. Pluviômetro mede a quantidade de precipitação pluvial em milímetros. Pluviógrafo registra a quantidade de precipitação pluvial em milímetros. Termômetro de solo indicam as temperaturas do solo a diversas profundidades em graus Celsius. Anemógrafo registra continuamente a direção, a velocidade instantânea e a distância total percorrida pelo vento. Anemômetro mede a velocidade do vento e, alguns tipos, também a direção. Piranômetro mede a radiação solar global ou difusa. Heliógrafo registra a insolação ou a duração do brilho solar em horas e décimos. Actinógrafo
Instrumento usado para medir a radiação global. Abrigo meteorológico. Alguns instrumentos são contidos no seu interior, como os termômetros convencionais, os termômetros de máxima e mínima, o aparelho registrador, termohigrômetro, o evaporímetro e o psicrômetro, termômetros de máxima e mínima. Indicam as temperaturas máxima e mínima do ar ocorridas no dia. Evaporímetro de Pichet. Mede a evaporação em mililitro ou em milímetros de água evaporada, a partir de uma superfície porosa mantida permanentemente umedecida por água. Termohigrógrafo. Registra simultaneamente a temperatura e a umidade relativa do ar. Barômetro de mercúrio. Mede a pressão atmosférica em coluna de milímetros de mercúrio e em hectopascal.